Uma aula de sistemas elétricos de potência. Hoje nós vamos ver um pouco, vamos ver bastante sobre cálculo de fluxo de potência. E para fazer esse cálculo, nós vamos aplicar como parte do método, como parte da solução do problema, o método de Newton-Raphson. Antes disso, eu preciso recordar algumas coisas com vocês. Eu começo falando, primeiramente, sobre a importância do estudo de fluxo de potência. Então, a gente tem, primeiramente, do ponto de vista da operação, no estado operativo do sistema, nos interessa muito avaliar o regime permanente desse sistema. Então, vocês viram lá em sistemas elétricos de potência 1, como transformar os valores de potência, tensão e corrente em PU, e viram lá o cálculo das faltas, que são as falhas do sistema. E aqui agora o objetivo é, uma vez o sistema normalizado, funcionando plenamente, é preciso então que nós avaliemos o fluxo de potência no sistema, em toda a rede, para que a gente consiga então estimar quais são as potências, enfim, tudo aquilo que está envolvido para a operação do sistema. E aí é muito comum a gente avaliar esses caminhos percorridos, principalmente do ponto de vista das potências, tanto a ativa quanto a reativa. Fazer uma análise também da linha de transmissão e dos elementos shunt, que estão ligados a essa linha de transmissão. Shunt significa derivação, aquilo que está em paralelo. E aí a gente tem os capacitores, os geradores, as próprias cargas, enfim, então tudo isso faz parte da análise do estado operativo. E a gente também nós temos o estudo dos fasores de tensão em todas as barras, foi isso que nós vimos na aula passada, Como é que a gente calcula nessas barras aqui, quais são os valores de tensão que nós temos. Do ponto de vista do controle, o que nós queremos avaliar é a demanda, Então a gente monitora ali essa variação de carga, e isso tem a ver com o carregamento das linhas de transmissão, de transformadores, quais geradores estão sendo utilizados, quanto cada um deles está sendo utilizado, quais são necessários que entrem em operação, quais podem ser retirados. Para isso, a gente avalia, então, as tensões e os ângulos nas barras, como nós vimos na aula passada, mas também a gente avalia as potências, principalmente do ponto de vista das potências ativas e reativas, a injeção dessas potências na linha. Claro que também considerando as perdas na transmissão, tanto, não só na transmissão, mas na geração também, ou seja, em toda a linha de transmissão. E como esses equipamentos elas vão atuar compensando esse reativo. Então, nós temos ali a ligação de bloco de capacitores, para poder fazer correção de fator de potência, essa é uma das possibilidades. Então, e isso é uma forma de compensar o reativo. E ainda como é que nós podemos mexer na rede, nesses interligamentos, para poder suprir as demandas. Então, do ponto de vista de controle, o estudo do fluxo de potência ele se mostra extremamente necessário e importante. E é claro também que, do ponto de vista do planejamento, ele também é importante. O sistema operando. Você está vendo que teve necessidade de entrar com mais um gerador, com outro gerador. Você está vendo que esses geradores estão chegando próximo da capacidade deles. Ora, tudo isso começa a sinalizar que é necessário haver uma expansão na rede. E aí você começa a analisar quais são os trechos, quais são as adequações que precisam ser feitas no sistema, do ponto de vista de injeção de potências, do ponto de vista da qualidade, os ajustes dos taps, dos transformadores. Nós vimos isso na aula passada, quando você liga a carga, a tendência da tensão é cair. Então, o sistema ele já percebe que a tensão nos barramentos começou a cair e automaticamente ele vai mudando o tap central, aumentando o número de espiras para ele compensar isso, então ele aumenta a tensão. Se de repente todo mundo desligar a carga no mesmo instante de tempo, o sistema ele está monitorando essa tensão, quando ele viu que essa tensão disparou, ele automaticamente vai lá, mexe no tap central desses transformadores, pega uma quantidade menor de espiras, diminui a tensão nos barramentos. Então, esse ajuste, essa adequação dos dispositivos, a gente só consegue isso por meio de estudo do fluxo de potência. Isso está diretamente associado ao planejamento e à operação do sistema. Que
ampliação da planta, instalação de novas linhas, interconexão com novos sistemas, adaptação com sistemas vizinhos, né, que o sistema elétrico de potência brasileiro ele é todo ele interligado, então é preciso verificar aonde tem demanda e aonde tem excesso, né, para que você faça a transferência e a trasfega dessas potências para os devidos lugares para suprir toda a planta. Então, daí a importância do estudo de fluxo de potência. Do ponto de vista de modelo de rede, nós vamos utilizar o modelo Pi, existem outros modelos, isso aqui vocês viram lá em circuitos 2. A gente usa esse modelo Pi que ele é bastante adequado, porque geralmente a gente tem aqui um barramento K, um barramento M, e a gente tem a impedância da linha que interliga esses dois barramentos, que eu estou chamando aqui de impedância KM. Essa linha de transmissão, ela, em relação ao solo, aqui a gente está trafegando cargas, né? Em relação ao solo, que é aterrado, isso configura, olha só, placas paralelas, é como se eu tivesse uma placa aqui e outra placa aqui. Ou seja, ao longo da linha, a gente tem ali efeitos capacitivos. Então, considera que isso é uma impedância ao longo da linha. E aqui, então, a gente representa esses capacitores, aqui não como impedância, mas como admitâncias. E aí, nós vamos ver o porquê dessa admitância. A admitância, na verdade, nada mais é do que o inverso da impedância. E é muito simples a gente usar a admitância, porque nós vamos fazer muito cálculo matricial. E matriz é mais fácil multiplicar do que dividir. Então, para isso, o que a gente faz é inverter a impedância, de sorte que a admitância é um indivíduo aqui que resolveu estrear a moto dele, é uma maravilha. A admitância, ela é o inverso da impedância. Então, do ponto de vista da matriz, eu posso, por exemplo, calcular as tensões multiplicando a admitância vezes a corrente. As correntes, na verdade, né? Então, do ponto de vista de operações com matrizes, multiplicar é mais conveniente, e esse é o motivo pelo qual a gente trabalha com a matriz de admitância, que nós vimos na aula passada. Então, esse modelo de rede baseado em modelo Pi, ele é bastante utilizado exatamente por causa não só do efeito capacitivo entre as linhas, mas também sobre a necessidade de fazer correção de fator de potência. Na maioria das vezes, o que a gente faz é ligar capacitores aqui em paralelo com o circuito. E aí a gente considera também esse capacitor uma impedância, e aí também nós vamos transformá-la em admitância para facilitar os nossos cálculos. Bom, então se a gente pegar a impedância que a gente tem costume de trabalhar, ela tem uma parte resistiva e uma parte reativa. A admitância, conforme nós já vimos, é o inverso dela, então o contrário da resistência a gente chama de condutância, e o contrário da reatância, o inverso dela, a gente chama de susceptância. Então são esses dois parâmetros que a gente trabalha quando a gente faz a inversão da impedância para achar a admitância. A gente trabalha com a matriz real. Quando a gente montar uma matriz de admitância, a gente separa essa matriz em duas, que nós já vimos que a matriz A ela pode ser expressa como a soma de outras duas matrizes. Só um instante. Bom, hoje eu estou com uma baita alergia. E aí, então, a gente transforma essa matriz de admitância nossa como a soma de duas matrizes. Uma como sendo a parte real, que é a parte G, a outra como sendo a parte imaginária, que é a parte B. E nós vamos precisar dessas duas matrizes, tanto da parte real quanto dessa parte imaginária. É comum, né, nós temos linhas de transmissão com alta tensão ou ultra alta tensão. E a gente representa, então, entre os barramentos, barramento K e M, a impedância. Mas nessas tensões muito elevadas, a reatância ela chega a ser 20 a 30 vezes maior do que a resistência. Então é muito comum a gente desprezar a parte resistiva, porque o que isso vai introduzir de erro no sistema é muito pequeno. E essa simplificação, o fato de nós desprezarmos a resistência traz uma simplificação
bastante grande nos cálculos. Nós vamos ver esses cálculos daqui a pouco, eles são bastante complexos. Então, é muito comum a gente perder aí de precisão em torno de 2% para que a gente ganhe eficiência computacional nos cálculos matriciais, para a gente determinar aí qual é a injeção de potência na rede. Lembrando aqui que as potências ativas e reativas, elas não necessariamente precisam ter os mesmos sentidos, né? Nós vimos em aulas passadas, vou até desenhar novamente aqui, um poste da concessionária, um poste com um transformador. E aqui a gente tem a indústria ou a nossa casa. Vou desenhar. Nossa casa vai ser só um barracãozinho aqui para facilitar a minha vida. E aqui a gente tem a linha de transmissão conectada, que trafega 13.800 nos centros urbanos. Esse transformador baixa isso para 127 se for usuário doméstico, 127 ou 220, se for industrial ele entrega trifásico. Mas o fato é que, tanto nas residências quanto na indústria, tem-se bobinas, né, na forma de motores, principalmente. E aí essas bobinas vão exigir tanto potência ativa quanto potência reativa, né? E essa soma, a gente dá o nome de potência aparente, que é a potência total entregue. O fato é que a potência reativa, uma vez utilizada pelo equipamento, é uma energia que não realiza trabalho. Então, essa potência reativa é simplesmente para colocar os elétrons da estrutura do material, do cobre, por exemplo, girando no mesmo sentido. Ou seja, quando a bobina é percorrida por corrente, cria-se um campo magnético, e esse campo magnético ele vai absorver energia para poder fazer com que esses elétrons girem todos no mesmo sentido. Daí a gente dizer que a bobina ela armazena energia na forma de campo magnético, ou seja, na forma de giro de elétrons. Uma vez utilizada essa energia, por exemplo, quando a gente quer inverter a polaridade, ele precisa devolver a energia absorvida. Quando ele devolve essa energia absorvida, trafega, então, potência reativa no sentido contrário. Então, numa linha de transmissão, a gente tem potência ativa mais potência reativa trafegando no sentido, e potência reativa trafegando no sentido contrário. Isso, obviamente, faz com que essa linha de transmissão ela tenha que ter uma bitola maior para poder suportar esses fluxos de potência. Daí a importância, às vezes, de trechos em trechos, nós colocarmos banco de capacitores para corrigir o fator de potência. E aí, uma vez essa energia, ao invés dela ser devolvida para a linha, ela vai ser armazenada ou devolvida para o banco de capacitores, evitando que essa potência reativa ela trafegue na linha no sentido contrário, portanto aliviando essa linha de transmissão. Mas aqui basta tudo isso para dizer para vocês o seguinte: existem potências trafegando em diversos sentidos, a gente precisa determinar a resultante disso, qual que é a potência injetada ou absorvida, e a gente vai precisar criar modelos matemáticos, e na maioria das vezes a gente cria modelos simplificados desprezando essa resistência da parte da impedância, quando nós estamos trabalhando aí com tensões muito elevadas. Do ponto de vista do barramento, ele é um nó num sistema, aqui se aplica a lei de Kirchhoff, né? Nós temos injeção de corrente na linha. Então, por exemplo, nós temos uma injeção de corrente aqui, e essa corrente que está sendo injetada aqui nesse barramento K, ele está sendo dividido aqui para o barramento, para esse barramento, para esse outro barramento aqui. Então, essa barra, ele funciona como um nó, ou seja, é possível a gente aplicar as leis de Kirchhoff nele. E essas barras, elas são locais de interesse. Elas tanto podem ser, por exemplo, uma subestação, quanto pode ser o primário de um transformador, o secundário de um outro transformador, ou um ponto qualquer que a gente quer analisar ali o fluxo de potência. Do ponto de vista das barras, então a gente está vendo os componentes que constituem esse diagrama unifilar. Então, nós vimos as linhas de transmissão, a característica dela, agora o que são esses barramentos, e nós estamos vendo aqui agora as características desse barramento, a identificação dele. E basicamente nós temos 3 tipos de barramentos. Um que só consome
potência, consome energia, e aí vai consumir tanto potência ativa quanto potência reativa. A gente dá o nome a esse tipo de barramento de PV, PQ, porque ele está consumindo potência ativa e potência reativa. Nós temos barramentos onde nós temos geradores pendurados nesses barramentos. Então, a gente tem uma injeção de potência nele e a gente tem as tensões disponíveis nesses barramentos. Na boa parte das vezes, a gente escolhe uma dessas barras PV, que são barras ligadas a geradores, para ser uma barra de controle, porque é nela que nós vamos fazer o balanço da energia do total do sistema. E aí, essa barra ligada ao gerador, a gente dá o nome de barra VTETA. Ou seja, a gente considera que ela é a referência, então a gente vai saber qual que é a tensão e qual que é o ângulo dessa tensão. E a gente vai precisar calcular exatamente quais são as potências que a gente precisa ter disponível naquela barra para equilibrar o sistema. Então, a essa barra de controle ou barra de referência, a gente dá o nome de barra slack. As demais barras que possuem geradores, a gente simplesmente dá o nome de barra de PV. E aquelas que não possuem geradores, nelas são barras de... a gente dá o nome de barras. Tipos de barras. Então, aqui um resumo. Numa barra PQ, o que a gente tem de dados é exatamente a potência ativa e a potência reativa. O que a gente não sabe nessa barra é a tensão dessa barra e o ângulo dela. Numa barra com gerador, o que a gente vai ter definido nela é a potência ativa que está sendo injetada e a tensão que tem no gerador. Então, esses são os dados disponíveis. O que a gente não sabe é o ângulo dessa tensão, porque ele vai sofrer alteração, porque ele precisa compensar a injeção de potência em todos os outros barramentos que estão associados a ele. Então, isso vai fazer com que esse ângulo ele se desloque. E aí a gente precisa, então, injetar potência ativa e corrigir o ângulo dessa tensão para poder exatamente suprir as demandas do sistema. Então, a gente não tem, nesse tipo de barramento, que a gente chama de barramento de controle, a gente não tem o ângulo da tensão e nem a potência reativa que é necessário injetar ali para equilibrar o sistema, e é isso que a gente vai buscar no final das contas. Perdão, isso aqui é uma barra PV, tá? É uma barra onde você tem um gerador. E aí, numa barra dessa PV, a gente escolhe para ser uma barra de controle, que é a tensão e o ângulo dela. Nessa barra controlada, ela não é uma barra de controle, ela não é uma barra de referência, é uma barra controlada, a gente tem o gerador pendurado nela. Então, a gente sabe a potência ativa injetada e a gente sabe a tensão injetada. E a gente precisa saber os ângulos e a potência reativa. Numa barra PV que a gente escolheu para ser referência, então, eu estou sendo repetitivo, é porque eu troquei algumas coisas aqui, só para nós fixarmos. Então, numa barra PV que a gente escolheu para ser referência, então nós vamos fixar a tensão e o ângulo dela. E o que a gente quer descobrir é quais são as potências que a gente precisa injetar nessa barra de controle para equilibrar o sistema. Bom, então aqui foi uma visão geral desses três tipos de barra, quais as nomenclaturas que a gente utiliza, por que a gente utiliza e qual o objetivo de cada uma delas. E aí, do ponto de vista das cargas, a gente tem que fazer um modelamento matemático para poder aplicar um método para a gente achar essas potências que a gente precisa injetar no sistema. A gente basicamente tem três tipos de modelo e o que nós vamos utilizar é o modelo ZIP, que é o modelo de impedância, corrente e potências constantes. Isso, na verdade, vai introduzir para a gente um modelo polinomial para que a gente faça esses cálculos. Um modelo polinomial não significa dizer que ele é linear, ele só é polinomial. E, por característica, nós vamos dizer que as equações que nós vamos encontrar, elas são não lineares. E para achar a solução de um sistema não linear, não é muito trivial. Então, nós precisamos nos valer de um método para encontrar as raízes dessas equações. E esse método é exatamente o método de Newton-Raphson, que eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente. Ainda, como modelamento do sistema, a gente tem um modelo exponencial. Esse modelo é extremamente complexo, com equações trabalhosas, do ponto de vista computacional, muito recurso. Então, na maioria das vezes, a gente não utiliza isso. E modelamento dinâmico,
que é feito também por equações diferenciais, são modelos bastante complexos, também consomem muito tempo computacional. Na maioria das vezes, quando a gente utiliza, é um modelo ZIP para fazer o modelamento dos polinômios, ali, das equações que a gente tem envolvendo o sistema, para que a gente consiga, então, resolver. Do ponto de vista dos elementos que compõem esse sistema, a gente tem os elementos paralelos, né, que estão ligados na linha em alter ao mesmo tempo, são elementos shunt, ou seja, elementos de derivação. A gente tem o gerador, a gente tem as capacitâncias, sejam elas da própria linha de transmissão, ou seja, por correção de fator de potência, e às vezes a gente tem também um reator shunt, né? Tem trechos que a gente precisa inserir ali características indutivas para fazer correção de fator de potência. Então é muito comum a gente ter trechos com reatores shunt. E a carga? A carga também ela é ligada em relação ao terra. Ligados em série, a gente tem aí nos nós, né, nos barramentos, a gente tem os transformadores e as linhas de transmissão. Então são esses elementos que a gente leva em consideração para criar um modelo matemático do nosso sistema. Então, a gente tem 4 variáveis, né, ao todo, que é o módulo da tensão, o ângulo dessa tensão, e as potências injetadas, tanto ativa quanto reativa. E em cada uma dessas barras, nós vamos definir 2 dessas grandezas, e as outras 2 entram como variáveis. Então, aqui, ó, nesse barramento, define-se a potência ativa e a reativa. Nessa aqui, define-se a potência ativa e a tensão. Então, esse aqui é um barramento, esse aqui é de carga. Esse aqui é um barramento que nós temos um gerador ligado nela. E essa aqui nós temos um barramento onde nós definimos a tensão, o ângulo. É um barramento onde nós temos geradores ligados nela, mas a gente utiliza como referência, conforme dito, para que a gente faça o balanço de carga nela. Bom, a barra de referência, então, conforme eu disse, ela tem por objetivo a gente identificar nela no modo das tensões e também o ângulo nela, assim como as potências injetadas. E, conforme eu disse, o objetivo dessa barra de referência é fazer o balanço das potências. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um barramento, nós temos 7 barramentos, dos quais o barramento 3, esse barramento aqui, e o barramento 4, nós temos cargas ligadas a eles. Então, esses barramentos são barramentos PQ, do tipo PQ, barramentos de carga. O barramento 2 e 6, observem vocês que nós não temos nem geradores ligados a eles e nem cargas. Então, é um barramento onde nós temos apenas interesse em saber o que está acontecendo ali. Nesse caso, a gente quer saber o que está acontecendo no secundário desse transformador, e nesse caso aqui, a gente quer saber o que está acontecendo no primário desse transformador aqui. Isso por algum motivo, tá? Então, a gente considera que as potências, como a potência que entra é a mesma que sai, acaba que a potência líquida nesse tipo de barra ele é 0. Os barramentos 1, 5 e 7 são barramentos do tipo PV. São barramentos que têm ali geradores ligados a eles. E aí a gente pode escolher em qualquer um desses 3 barramentos para ser o barramento de referência. Então, esse barramento de referência, ele pode ser tanto o barramento 1, quanto o barramento 5, quanto o barramento 7. O sistema, a gente define isso, ou o próprio sistema define isso automaticamente para fazer essas contas. Bom, o barramento, então, se a gente pegar um desses barramentos, pode ser que ele seja também não só um barramento PV, mas a gente tem a carga ligada a ele. Então, ele é um barramento tanto PV quanto PQ. E aí, o que vai acontecer é que a gente precisa saber qual que é a potência líquida. O que é a potência líquida? É o quanto que eu estou injetando de energia no sistema e o quanto que eu estou distribuindo. Uma parte para o próprio consumo, outra parte está seguindo em frente. Então, a essa potência, essa diferença, né, entre aquilo que é gerado, entre aquilo que é consumido, a gente dá o nome de potência líquida no barramento. E a gente vai precisar calcular essas potências líquidas. Então, aqui, ó,
como é que a gente monta essa matriz de admitância nos barramentos. Nós vimos isso na aula passada, né? Inclusive chegamos a fazer cálculos, né? Cálculo de tensão nesses barramentos. Aqui nós vamos nos valer da lei de Kirchhoff, né? A lei dos nós em cada um desses barramentos. E aí a gente tem que a potência em cada um desses barramentos é a potência gerada menos a potência consumida. Ora, aqui eu tenho gerador, aqui eu tenho gerador. Aqui eu tenho carga, aqui eu tenho carga. Agora aqui, ó, no barramento 3, eu não tenho gerador, eu só tenho carga. Então é dessa forma que a gente faz aí o cálculo da potência líquida. E da mesma forma que a potência, a gente consegue então, com a lei das leis dos nós, encontrar quais são essas correntes totais que circulam nesses barramentos. E aqui uma visão um pouco mais detalhada daquele barramento, de sorte que eu tenho esse modelo π simbolizando a linha de transmissão que interliga cada um desses barramentos. Então, eu tenho uma ligação do barramento 1 com o barramento 2, então eu tenho a admitância da própria linha de transmissão e o efeito capacitivo dessa linha, né? Então, eu tenho aqui uma linha de transmissão esticada daqui até aqui, e é dessa forma que a gente representa essa linha de transmissão. O mesmo ocorre com a interligação dos demais barramentos. Então, o barramento 1 para o barramento 3, eu também tenho um modelo π de impedância, de reatâncias nele, e no barramento 3 para o barramento 2, eu também tenho esse mesmo modelo π. De sorte que é em cima desse modelo aí que a gente faz os cálculos das correntes, conforme nós vimos isso no ano passado. Aqui eu vou dar uma acelerada, porque nós já vimos como é que nós calculamos, como é que nós montamos esse modelo. Então, aqui, ó, por exemplo, no barramento 1, eu tenho aqui a corrente total, que está sendo injetada nessa barra, e essa corrente eu tenho, parte dela vai para o barramento 2, de 1 para 2, e de 1 para 3. E aqui, chegando aqui, ela faz uma divisão ainda. Esse barramento 2, por exemplo, eu tenho uma parte da corrente que desce, parte da corrente que segue. E é isso que a gente faz aqui, né, para poder calcular essa corrente I2 e essa corrente aqui, I1, 3. Enfim, a gente consegue, então, encontrar as três equações para esse tipo de barramento. A questão é que quando para 3 barramentos é fácil, né? Agora, quando você tem 20 barramentos, isso vira um trabalho infernal. Então, na maioria das vezes, a gente usa uma regra para não precisar encontrar essas correntes, essas equações de corrente. E essa regra diz o seguinte: olha, na diagonal principal você coloca a soma de todos os elementos ligados diretamente à barra. Aqui, ó. Diagonal principal é a diagonal principal. E nas demais, a gente coloca os elementos que estão ligados, a admitância que está ligada aqui, por exemplo, entre o barramento 1 e o 3, com o sinal trocado. O efeito disso é exatamente encontrar as equações de corrente em todos os barramentos. Só que essa regra aqui, ó, ela torna o processo muito mais simples do que criar aquele modelo matemático que nós vimos lá. Então, senhores, a regra é essa. Na diagonal principal, a soma direta de todos os elementos ligados ao barramento. E nas demais diagonais, os elementos que interligam com o sinal trocado. E aqui agora, eu preciso encontrar as equações que nós vamos utilizar para poder fazer o balanço de energia do sistema. E aí, eu vou me valer aqui da késima linha para a gente já começar fazendo uma generalização. Se a gente pegar essa késima linha, ela está associada à késima corrente, ela nada mais é do que o somatório das correntes ali daquela barra. As correntes que se dividem ali, tanto aquela que é gerada quanto aquelas que são consumidas. De sorte que eu tenho aqui, na verdade, compondo essa corrente total, as parcelas, né? Que está referente ao barramento 1, ao barramento 2 e assim sucessivamente. De modo que eu posso pegar esse somatório aqui expandido e criar uma regra para ele. E, aliás, eu vou pegar esta regra aqui, que eu vou incluir a própria barra, a barra 1,1, ou a 2,2, enfim, a própria barra de referência. E aí eu vou dizer que a corrente total é esse somatório aqui, ó. E aí, para fazer esse somatório, é a admitância vezes a tensão da barra em questão. Se eu estiver falando da barra 2, por exemplo,
a minha admitância e a minha tensão vai ser... a tensão é da barra em questão. Então, por exemplo, suponha que eu tenha 5 barras. Então, o meu M vai variar de 1 até 5. Então, eu tenho a admitância de referência, a admitância 2, por exemplo. Então, eu vou ter a admitância 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, que multiplica as tensões do barramento. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui, na verdade, é uma forma condensada de expressar esse somatório. Bom, senhores, a gente sabe, então, isso para mim será a minha primeira equação, minha equação 1. A gente sabe que a potência, ela pode ser dada por tensão vezes corrente. E aí, no nosso caso, a corrente é o conjugado, né? Você faz a multiplicação pelo conjugado da corrente. E aqui agora, eu vou fazer um pequeno ajeitamento matemático. Eu vou multiplicar todo mundo aqui por conjugado. Vou multiplicar esse termo por conjugado, esse termo por conjugado, e esse termo aqui também por conjugado. De sorte que o conjugado do conjugado é o próprio elemento. Ora, então se a gente pegar aqui a potência total, que é a potência aparente do barramento K, se eu fizer aqui o conjugado dele, nós já vimos lá no início do semestre, quando a gente está estudando números complexos, quando você aplica o conjugado de um número complexo, a única coisa que ele faz é trocar o sinal da parte imaginária. Então, isso aqui vai ser a minha 3. E aí, veja bem, se eu substituir essa equação aqui na equação 2, nessa equação aqui, a gente iguala esses dois termos aqui. Ora, e a gente sabe qual que é o valor da corrente. A gente acabou de generalizar essa equação aqui. Então, se eu substituir essa corrente aqui nessa equação, eu tenho essa equação 5 aqui. Já com uma forma de nós modelarmos a potência ativa e a potência reativa do sistema. Na verdade, aqui a gente está fazendo a soma delas, que é a potência aparente. Bom, então nós temos essa equação número 5 aqui. E nós temos tanto a tensão no barramento K quanto no barramento M. Então aqui eu estou interligando duas barras. Tem uma linha de transmissão aqui, eu tenho o barramento K e o barramento M. E aqui eu tenho a tensão entre esses dois barramentos. Então, a gente sabe que a tensão, por exemplo, no barramento K, a gente tem um módulo da tensão juntamente com um ângulo. De mesma sorte, a tensão no barramento M, a gente tem ali um módulo da tensão desse barramento juntamente com um ângulo. Então, se eu substituir essas duas equações aqui na equação 5, eu posso reescrever a minha equação dessa forma aqui. E eu posso ainda fazer o seguinte, eu posso trazer essa parcela aqui, para dentro do meu somatório, colocá-la aqui. E aí, veja bem, nós vamos ter multiplicação de duas tensões que estão em coordenadas polares. E a gente sabe fazer esse tipo de multiplicação. Multiplicação em coordenadas polares, a gente multiplica o módulo dessas tensões e a gente soma esses ângulos. Então, aqui, na verdade, por muito que a gente faça a revisão, acaba passando alguma coisa. Né? Aqui tem um sinal negativo. Estou multiplicando essa tensão aqui. Então, na hora que a gente fizer essa soma, a gente vai ter menos K, menos θK mais θm. Então, senhores, eu posso pegar essa parcela aqui, eu posso reescrever essa minha equação 9. A única coisa que eu vou fazer eu vou colocar aqui esse menos em evidência. Simplesmente para trocar o sinal daquilo que está dentro desse parênteses. Então, a diferença da equação 9 para 10 foi apenas isso. E agora eu vou começar a ajeitar essa equação 11. Bom, e aqui o detalhe. Da equação 10 para a equação 11, eu simplifiquei, foi esse ângulo aqui, tá? Eu estou dizendo que θk menos θm, eu vou reescrever isso como sendo θkm. θkm. Então, essa foi a única mudança
da equação 10 para a equação 11. Eu simplesmente reescrevi isso aqui como sendo θkm. Daí o motivo pelo qual eu coloquei esse menos em evidência. Então agora a gente tem essa equação 11 para a gente trabalhar nela um pouquinho mais. Bem, a gente sabe escrever tanto impedâncias como tensões em termos de números complexos. A gente sabe que genericamente um ponto Z aqui, ele em números complexos, ele é escrito como sendo a parte real e a parte imaginária. A gente pode substituir tanto o A quanto o B por relações trigonométricas que a gente conhece. Então, por exemplo, se a gente pegar o cosseno desse ângulo aqui, o cosseno desse ângulo é dado pelo cosseno é cateto adjacente ao ângulo, portanto A, sobre a hipotenusa. Se eu isolar A aqui, a gente chega nessa relação, na minha equação 13. Eu posso escrever o seno, posso pegar o seno também nessa relação aqui. Seno é cateto oposto. Cateto oposto é esse valor de B aqui. Cateto oposto, então, vai ser B, esse lado aqui, que tem este valor aqui, ó, sobre a hipotenusa, que é R. Eu posso, então, isolar B, de modo que eu chego na minha equação 14. Então, agora, senhores, eu posso, na minha equação 12, substituir tanto A quanto B, que são as equações 13 e 14. Se eu fizer isso, eu chego nesse valor de impedância aqui. O que eu vou fazer agora é colocar R em evidência, para chegar na minha equação 15. Bom, a gente pode escrever esse Z complexo tanto na forma retangular quanto na forma polar. E na forma polar, ele tem esse aspecto aqui, é o módulo do vetor com o ângulo que ele perfaz. Eu estou chamando isso de equação 16. Então, agora a gente tem um conjunto de equações já definidas. Por algum motivo, ele não apagou. Agora sim. Bom, a gente também sabe o seguinte. Isso aqui é lá da equação de Euler, que você já estudaram. E elevado a j θ é a mesma coisa que cosseno de θ mais j seno de θ. Se eu multiplicar isso aqui por menos 1, aliás, senhores, eu tive que fazer uma série de correções nesse slide, uma série de pequenos erros de digitação. Eu gerei o PDF e mandei para vocês de novo. Então, vocês acompanham pelo novo PDF, não pelo antigo. Bom, se a gente multiplicar isso aqui por menos 1, nós já vimos que o efeito disso é o conjugado, né? E o conjugado, o que ele faz é simplesmente trocar a parte o sinal do valor imaginário. E aí, se a gente pegar isso numa representação em números de Euler, o que a gente vai ter é essa equação 19 aqui, quando a gente multiplicar isso por menos 1. Joia! Então, olha só, eu tenho meu R, que se eu multipliquei ele por menos 1 aqui, acaba que eu vou mudar este ângulo aqui. Portanto, a minha equação 20 se transforma na minha equação 21, simplesmente trocando o sinal, multiplicando por menos 1. E agora, senhores, observem vocês que eu posso pegar aqui, eu posso considerar que eu tenho esse VM aqui, ó, multiplicando por 1. E eu posso pegar este 1 com ângulo de menos θm. Observem vocês que ele equivale, ó, se a gente fizer essa comparação aqui, ó, eu tenho um módulo com um ângulo negativo. Isso aqui equivale a exatamente esse módulo aqui que eu chamei de 1, esse R aqui ele tem valor 1, que multiplica então E por menos Jθ. Então eu posso substituir na minha equação 11 a minha equação 22. De sorte que eu chego aqui na equação 23, nessa equação aqui. Ora, a gente viu que isso aqui, ó, essa parcela aqui, nós deduzimos ela na equação 18. Então, eu posso voltar, sair da representação de Euler, né, disso aqui para isso aqui. Então, se eu substituir essa 18 aqui na minha equação 23, eu chego aqui na minha equação 24. Agora, o que eu preciso fazer
Bom, primeiramente eu vou voltar aqui, esse termo, ele estava aqui fora do meu somatório, eu joguei ele para dentro para fazer todo esse malabarismo, agora eu vou voltar com ele para fora do somatório. E esse VM eu vou apenas, como ele está multiplicando, eu vou apenas deslocá-lo de lugar, vou colocá-lo aqui. Como são operações de multiplicação, eu posso fazer isso sem problemas. Fazendo isso, esses deslocamentos, né, deslocando esse BK para fora e trasladando esse VM para uma outra posição, ou seja, apenas troquei a posição, eu chego nessa equação 25. Agora, o que eu vou fazer é essas devidas multiplicações aqui. Ó. Eu vou aplicar a propriedade distributiva, multiplicar isso por isso, isso por isso, isso por isso, isso por isso. Para economizar algumas passadas, eu já fiz essa multiplicação aqui e já dei uma organizada do ponto de vista daquilo que é positivo e daquilo que é negativo. E agora, olha só, eu tenho nessa multiplicação, eu tenho J vezes J. J vezes J, a gente sabe que isso equivale a menos, né? Veja bem, só recordando aqui, ó, J equivale a menos 1. Menos 1 vezes raiz quadrada de menos 1. Isso equivale a dizer que eu tenho 1 elevado a menos meio. 1 elevado a menos meio vezes 1 elevado a menos meio. Ora, multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Portanto, eu vou ter 1 elevado a menos 1. 1 elevado a menos 1, basta eu inverter esse 1. Ou seja, fica 1 dividido por menos 1. Enfim, 1 dividido por menos 1. Isso é igual a menos 1. Ou seja, se eu multiplicar J vezes J, o resultado vai ser menos 1. Foi por isso que esse sinal trocou aqui. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou separar parte real de parte imaginária dessa minha equação aqui. De sorte que se eu fizer toda a parte real, se eu fizer toda a parte imaginária, né, tudo aquilo que tem J igual a zero, ou seja, eu vou sumir com esse termo aqui, eu tenho menos vezes menos aqui que vira mais. Então, eu passo a ter uma equação só de potência ativa, que é a equação 26. E eu vou fazer o mesmo nessa equação aqui, eu vou simplesmente sumir com a parte real, vou considerar que ela é zero, então o que vai me sobrar é só parte imaginária. E aqui agora, eu vou fazer um malabarismo matemático aqui, eu vou multiplicar todo mundo aqui por raiz de... eu vou multiplicar todo mundo por J aqui. Quando eu fizer isso, esse J aqui desaparece, e esses sinais aqui acabam trocando. Isso aqui ficou errado, então esses sinais aqui acabam trocando, de sorte que o seno que era negativo, ele vai ficar positivo. E o cosseno que era positivo, ele fica negativo. E aqui eu não tenho esses J's também não, tá? Porque eu multipliquei todo mundo por J. E depois multipliquei por menos 1. De modo, então, que a gente chega nessas duas equações. Aqui, quando eu fizer isso, eu chego na minha equação 27. Eu apenas esqueci, ficou um erro de digitação aqui. Aqui eu já tenho elas corrigidas. De sorte que eu tenho aqui duas equações, uma para potência ativa e outra para potência reativa. E são essas duas equações que a gente vai utilizar para encontrar as potências na barra de referência. Mas a nossa peleja não acabou ainda não. A gente simplesmente achou quais são as equações. E observem vocês que são equações não lineares. Então, de fato, a gente precisa de um método para poder resolver esse conjunto de equações não lineares. Mas antes disso, a gente precisa ainda de algumas generalizações. Então, se a gente pegar aqui uma barra, a gente tem aqui a potência gerada, e a potência consumida, e a gente deu o nome disso de potência líquida. E é essa potência que a gente dá o nome de potência especificada, que é a potência líquida, que é a potência que de fato você está injetando na barra. Então, se a gente pegar aquelas equações 26 e 27,
e substituir ali a potência por potência líquida, a gente chega na mesma equação. A diferença é só essa, que ao invés de trabalhar com a potência total, eu estou trabalhando com a potência líquida. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parcela aqui, ó, e vou passar para o outro lado da igualdade. Então, quando eu fizer isso, eu tenho que isso aqui é igual a zero, portanto, eu tenho uma equação. Então, se eu fizer isso tanto com a potência ativa quanto com a potência reativa, eu tenho, então, as minhas equações 28 e 29. Ora, e essas potências aqui, essa subtração, a gente dá o nome de variação de potência, que é a potência líquida que eu tenho, menos o balanço que eu vou fazer de potência na minha rede, ou seja, o que entra e o que sai. Na verdade, isso é uma variação de potência. Eu poderia chamar isso aqui de ΔP, isso aqui de ΔQ. Na minha barra em questão, né? Que aqui, nesse caso, eu chamo de barra K. Que é o que eu acabei representando aqui. Então, agora eu tenho mais essas duas equações, além da 26 e 27, que é a potência para a barra em questão, para a barra de balanceamento, eu tenho aí agora a variação de potência nas demais barras que não são de referência. Aí eu estou generalizando isso aqui, né? Nas equações 28 e 29. Então, vamos para um exemplo, para a gente entender como é que a gente faz o levantamento das equações com um determinado barramento, um conjunto de barras, na verdade. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem 5 barras. Eu tenho duas delas de geração, a barra 1 e a barra 2, do qual foi escolhida a barra 1 para ser a barra de referência, portanto, a barra de swing. E eu tenho a barra 3, 4 e 5, que são barras de carga, portanto, barra PQ. Então, essa aqui, como ela é a barra de referência, ela é a barra PV, ela é a barra, como ela é a barra de referência, ela é a barra Vθ. Essa aqui, como ela tem um gerador, ela é a barra PV, e as demais são barras PQ. Então, veja bem, para minha barra PV, eu vou precisar especificar a minha potência ativa dela. E para as demais barras, eu vou precisar especificar, na minha barra PV, então eu sei a tensão, eu vou precisar especificar a potência P. Na minha barra PQ, eu vou precisar especificar, então, tanto a minha potência ativa quanto a minha potência reativa. E aí nós vamos nos valer da variação de potência, ou seja, das equações 28 e 29, para a gente montar essas equações aqui. Uma equação para o barramento 2 e duas equações para os demais barramentos, ou seja, duas para o barramento 3, duas para o barramento 4 e duas para o barramento 5. No total, nós vamos ter 7 equações com 7 variáveis. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente monta isso para a barra 2, e para as demais barras é semelhante. A gente tem aqui a equação 28. O que eu vou fazer é montar fazer a expansão desse somatório, nada além do que isso. Então, por exemplo, eu preciso levantar as equações do barramento 2. Então, o meu K aqui, sempre onde tiver K, nesse caso, vai ser 2, que é a minha barra de referência para esta equação. Eu estou fazendo o levantamento da equação para o barramento 2. E aí, veja bem, K, onde tiver K na equação é 2, e nos demais, como eu tenho 5 barramentos, esse M vai variar de 1 até 5. Então, eu tenho aqui a variação da potência ativa no barramento 2 vai ser igual à potência ativa no barramento 2, que é a potência líquida, ou seja, a potência que ela é especificada, ela é um dado de problema, menos a tensão desse barramento, no caso é o barramento 2, é ele que nós estamos trabalhando, e agora a gente entra dentro do somatório. Aonde tiver M, no primeiro momento é 1, então eu tenho aqui V1, aqui é 2,1, θ 2,1, B2,1, sen 2,1. Ora, o M agora passa para 2. Então, aqui, essa tensão vira V2, depois ela vai virar V3, depois V4, depois 5. E aí, as outras variáveis seguem essa mesma ideia. Onde é K é sempre 2, e o M vai variando de 1 até 2. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente explodi o meu somatório para parcelas.
né, de parcela de somatório. Eu saí dessa representação aqui e fui para a representação de somatório, considerando aí todas as barras envolvidas, que no nosso caso eram 5. Beleza, então eu já fiz o levantamento da equação do barramento 2. Veja bem que nesse momento eu não estou interessado em saber quem conversa com quem está interligado, quem é zero, nada disso. Eu só estou preocupado em fazer o levantamento matemático para depois desse levantamento, dessa equação encontrada, eu identificar quem desaparece, qual termo que desaparece nessa equação. Então agora nós temos aí 3 barras PQ, do tipo PQ, que a gente precisa encontrar as equações de potência ativa e potência reativa. A minha referência agora, o meu K é 3. E aí segue a mesma ideia. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui o meu P3 especificado, que é a minha potência líquida, menos o meu V3, e aqui o M agora começa a variar de 1 em 1. Então, primeiro ele é 1, depois ele é 2, depois 3, 4, e 5. Por quê? Porque eu tenho 5 barramentos. Se eu tivesse 7, esse somatório teria que ir até 7. Se eu tivesse 3, ele iria só até 3. E o mesmo vale para a equação de potência reativa, só que agora a gente utiliza a equação 29, mas seguindo a mesma ideia. Então, a referência é o 3, portanto, a potência líquida, potência reativa líquida, é do barramento 3, a tensão envolvida aqui é a do barramento 3, e aí o M varia de 1 até 3. Então, primeiro eu começo com 1, depois passo para 2, 3, 4 e 5. Ou seja, repito isso para as demais barras, né? Eu fiz para a barra 3, encontrei as duas equações, tanto de P quanto de Q para a barra 3, faço o mesmo para a barra 4, acho as equações de P e de Q para a barra 4 e faço o mesmo para a barra 5. Ou seja, agora eu tenho todas as equações que envolvem aquele barramento do nosso exemplo. Joia! Então, nós temos esse conjunto de equações e a gente precisa, então, resolver esse conjunto de equações. E são equações não lineares. Ora, o melhor método, existem vários métodos para se resolver equações não lineares, mas o mais interessante deles, o mais completo deles é o método de Newton-Raphson. É um método que você faz por interação. Você chuta um valor inicial e vai recalculando até encontrar a raiz da equação. No caso aqui, ele está considerando uma equação só. Então, suponha que a gente tem aqui, e aqui eu já estou explicando como é que funciona o método de Newton-Raphson. Então, suponha que eu tenho uma equação de segundo grau aqui, uma parábola. Tá aqui. Eu só tenho o gráfico dessa parábola. Eu tenho os dados tabelados, por exemplo, mas eu preciso saber quais são as raízes, ou seja, quais são os valores de x que tocam, aonde essa equação toca o eixo x. Ou seja, eu tenho uma raiz aqui e eu tenho outra raiz aqui. E é exatamente isso que eu quero encontrar. Suponha que eu tenha valores que são tabelados. E nessa tabela não aparece o valor de x quando o y é igual a zero. E aí eu preciso encontrar isso. Então, o que a gente faz nesse método? Primeiramente, a gente chuta um valor inicial. Eu estou chutando aqui o x0. Está aqui, ó. A gente projeta isso até ele encontrar a função. E aí, o que nós vamos fazer? Traçar, no bom sentido, uma reta tangente a esse ponto. Essa reta tangente, ela vai tocar o eixo x nesse ponto que eu estou chamando aqui de x1. Ora, nós sabemos calcular a inclinação de uma reta tangente. Essa inclinação é chamada de A. Esse A nada mais é do que a variação de y dividido pela variação de x. Ora, isso nada mais é do que derivada, né? A inclinação de uma reta é a derivada no ponto. Então, essa divisão aqui, ΔY dividido por ΔX, é a derivada da função no ponto x0. Ok, agora eu vou isolar ΔY aqui, que ele é que me interessa. Bacana. Quem que é a variação de y? Olha, para esse x0 aqui, eu tenho um y0. A variação é daqui até aqui. Portanto, é y0 menos 0.
Isso é o meu ΔY. E quem é a variação de x? A variação de x é esse pedacinho aqui, ó. Isso nada mais é do que x0 menos x1. Quando de x0 eu retirar x1, o que vai sobrar é exatamente a variação do meu interesse. Ora, a gente sabe que isso aqui é uma função. Uma função, a gente tem o espaço de partida e o espaço de chegada. Isso aqui é chamado de domínio e contradomínio, domínio, imagem, como queira. E a gente, matéria-prima, produto acabado, estímulo, resposta, enfim, você dá o nome que você quiser. Mas o que é fato? Eu preciso interligar esses dois universos. E eu interligo isso através de uma regra, que é a regra onde eu transformo um determinado x, que são as minhas variáveis, em um y, que é o meu espaço de chegada. De sorte que o meu y, ele equivale ao meu x transformado, ao meu f de x, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu peguei um x, projetei ele em y, e isso aqui é o meu x transformado, portanto, ele é o y0. Tudo isso para dizer para vocês o seguinte: y0 é a mesma coisa que f de x de 0. É a imagem, é o x transformado em y. Então, eu posso escrever y0 dessa forma aqui. E aí, o que eu vou fazer agora é essa multiplicação aqui, ó. Multiplicar isso por isso e isso por isso, que é o que eu tenho até aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar y1. Eu vou passar ele para o lado de cá da igualdade. Eu vou pegar o meu f de x0 e passar para o lado de cá da igualdade. De sorte que eu chego nesse resultado aqui. Agora, eu preciso encontrar x1. O meu interesse é x1. Por que o meu interesse é x1? Porque eu vou fazer sucessivas iterações até que eu me aproxime. Eu comecei com x0, agora eu quero encontrar x1. Depois eu vou, nesse ponto aqui, eu vou projetar. Depois eu vou encontrar uma nova reta tangente. Depois eu encontro o valor de x2. Ou seja, eu vou caminhando nesse sentido aqui até eu esbarrar aqui no ponto de interseção, aonde o y é 0. Nesse momento que eu encontrar y igual a 0, eu encontrei o x, ou seja, eu encontrei a raiz do problema. Então, esse método faz isso. Ele vai deslocando o x até encostar no valor aonde a projeção no eixo y dê 0. Então, mas eu preciso encontrar uma equação genérica para isso. Por enquanto, nós estamos aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Como eu quero encontrar x1, ou seja, eu parti de x0 e quero encontrar o valor de x1, eu vou dividir todo mundo por f' de x0. Quando eu fizer essa divisão aqui, ó, isso aqui cancela, isso aqui também cancela, de sorte que eu vou ter que x1 é igual a x0 menos f de x, que é a minha função no ponto, ou seja, isso aqui equivale ao meu y0, e isso aqui o denominador equivale à derivada desse mesmo ponto. Bom, eu encontrei aqui a equação para achar x1. Agora eu quero generalizar isso para que eu faça diversas interações nessa mesma equação. Eu começo com x0, eu obtenho x1, eu substituo x1, acho um x2, eu substituo um x2, acho um x3, e assim sucessivamente. De sorte que nessa equação aqui de cima, o que for 1, eu vou chamar de atual, ou seja, a minha interação K. E o que for 0 é a interação anterior. Então, eu tenho aqui um x de K, esse 0 aqui vira um x de interação anterior, ou seja, de K menos 1. Aqui é a minha função no ponto anterior, no ponto K menos 1, e aqui é a minha derivada no ponto anterior. Então, eu chego nessa equação aqui, que é a equação utilizada para que a gente aplique o método de Newton-Raphson para a gente achar as raízes por meio de sucessivas interações, ou seja, sucessivas aproximações até que eu encoste ali num x
cuja a imagem dele seja zero. Até aí, maravilha, aplicar o método de Newton-Raphson não seria nenhum problema baseado nessa equação. Acontece que eu não tenho uma equação. Nós vimos ali que a gente tinha 7 equações distintas. Então, esse método ele não pode ser aplicado em cima de uma equação, ele tem que ser aplicado em cima de várias. Portanto, a gente tem que ter uma matriz, que eu estou chamando aqui de F, com todas as minhas equações lá dentro, envolvendo aí as minhas variáveis. E aí, veja bem, eu preciso da derivada dessa função. E aí, então, essas derivadas, elas passam a ser, no caso de uma matriz, e aí eu vou chamar essa matriz de matriz jacobiana, essas derivadas da função em relação a cada uma dessas variáveis. Então, eu tenho, na minha linha 1, a minha primeira equação. Eu vou derivá-la em função da primeira variável, da segunda variável e da terceira variável. Eu tenho a minha segunda linha, que é a minha segunda equação. Eu vou derivá-la em função da primeira variável, da segunda variável, da terceira variável, e assim sucessivamente. Se eu tiver N equações, eu vou repetir esse procedimento, de sorte que a minha derivada, no fundo, ela vai ser uma matriz com essas derivadas. E aí, veja bem, eu preciso trabalhar com matriz. Então, eu vou reescrever essa minha equação aqui, a equação do método de Newton-Raphson, faltou aqui um hífen, para poder, então, eu representar essas matrizes. E aí, então, senhores, eu vou dizer para vocês que a minha interação atual, ela é a minha interação anterior, e a minha função, que antes do método de Newton era uma equação, agora eu tenho uma matriz com N equações. E aí, veja bem, eu tenho aqui uma divisão. Ora, em matriz, dividir, a gente não usa divisão. O que a gente faz? A gente inverte a matriz e multiplica. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou encontrar a minha matriz de admitância, que é a minha função, vou invertê-la para depois eu fazer a derivada dessa matriz, que aí sim eu substituo isso nessa minha equação aqui. E aqui, na verdade, tem um erro, né? Essa equação aqui. Isso aqui não é F derivada, isso aqui é J derivada, porque eu estou derivando não mais uma função, mas uma matriz. Então, ficou isso aqui, no lugar desse F é um J. Bom, e essa matriz J nós vamos ter que montá-la. E aí a gente vai dividir isso por quadrante, nós vamos dar o nome de H, M, N e L, e aí nós vamos precisar entender como é que a gente faz essas derivadas parciais para que a gente consiga aplicar o método de Newton-Raphson. Faltou aqui um hífen. Bom, a ideia antes era eu ter uma aula só para a gente trabalhar esse método de Newton-Raphson. Eu achei isso antiproducente, então o que nós vamos fazer é aplicar um exercício prático para a gente poder entender como é que a gente faz isso. Na verdade, o que eu quero é encontrar as potências. Eu tenho aqui 3 barramentos. Então, segundo a descrição aqui, ó, esse meu barramento 1, ele é um barramento apenas de carga. Isso aqui, embora seja símbolo de gerador, aqui foi utilizado de forma muito errada nesse desenho, apenas para colocar o nome das barras. Então, isso aqui não quer dizer que isso aqui é gerador, não. Isso aqui quer dizer que a barra é 1, barra 2 e a barra 3. Isso aqui é uma forma muito errada de expressar um barramento linear. Mas, enfim, é o que tem aqui. Por essa descrição aqui, a gente consegue entender. Então, esse barramento 1, ele é um barramento do tipo PQ, então ele é um barramento de carga. Esse barramento 3, ele é um barramento PV, portanto tem um gerador ligado aqui. E o barramento 2 também tem que ter um gerador ligado aqui. Só que ele foi utilizado como o barramento de referência, porque nele será definida a tensão e o módulo. Então, o barramento 2
é a referência, o barramento 1 é o barramento do tipo PQ e o barramento 3 é o barramento do tipo PV. E aqui a gente tem as potências líquidas, enfim, todas as variáveis envolvidas nesses barramentos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, nesse barramento 1, a gente não tem a tensão nele, né, porque ele é um barramento do tipo PQ, portanto, tem que ser dado a potência ativa e a potência reativa. Os dados foram dados os valores, perdão, foram dados em PU, e foi dado essa reatância aqui, ó. É uma reatância shunt, muito provavelmente, esse aqui é um banco de capacitores para corrigir fator de potência dessa barra. E isso aqui já foi dado já foi convertido em susceptância. Então, esses dados aqui esses valores foram dados em PU, e aqui já foi dado em susceptância. Eu não preciso transformar. Aqui eu tenho que transformar esses valores para admitância, e aqui, lembrando que a admitância eu tenho a parte real e a parte imaginária. A parte imaginária é a susceptância que está ligada aqui ao capacitor. Então, foi dada as características da barra. Então, a minha barra de referência é uma barra de tensão, foi dado aqui o ângulo, o valor da tensão em PU e o ângulo. Então, a gente precisa, e observe que nesse barramento 2 aqui, ó, não foi ligado um banco de capacitores para correção de fator de potência, portanto é zero. E observe que as variáveis que eu preciso obter nesse barramento é a minha potência ativa e a minha potência reativa. E no meu barramento 3, foi dada a tensão do gerador, não foi dado o ângulo, então esse ângulo a gente precisa descobrir. Foi dado a potência, está lá em PU, e isso aqui também a gente precisa descobrir, isso aqui também é uma variável, que é a potência reativa nesse barramento. Ainda foi dado as impedâncias que interligam os barramentos, então barramento 1 com barramento 2 tem essa impedância aqui, ó, parte real, parte imaginária, e foi dado também os valores dos shunts aqui, que é a susceptância. Portanto, ó, se ele tivesse dado X, a gente teria que transformar X em B, ou seja, pegar a impedância e transformá-la em admitância. Como aqui só tem parte imaginária, seria a reatância, o inverso da reatância é a susceptância. Então aqui já está convertido. Agora aqui não, aqui foi dado R, parte real, e parte imaginária. Então esses valores aqui, todos eles serão necessários convertê-los para admitância, porque a nossa matriz é uma matriz de admitância. Então esse é o primeiro passo. Identificado ali quem são esses barramentos, o que tem de informações nesses barramentos, para que a gente construa o nosso modelo matemático, é transformar as impedâncias em PU em admitâncias em PU. Então, eu vou começar fazendo isso nas interligações, né? Nas impedâncias que estão entre barramentos, na Z12 e na Z23. A gente tem esses valores aqui. Então, para a gente calcular a admitância, lembrando que a admitância é o inverso da impedância. Então, a gente tem que fazer a divisão, né, de 1 pelo valor da impedância. Para a gente fazer isso, a gente precisa converter coordenadas retangulares para coordenadas polares. Feito isso, eu faço 1 dividido por tudo isso aqui, né, 1 com ângulo de 0, dividido por isso aqui. Quando eu fizer isso, perdão, tem que fazer isso na de cima, né? Aqui já é o resultado. Deixa eu apagar isso aqui que eu fiz. Eu tenho que inverter aqui em cima. Então vai ser 1 dividido por isso aqui, que eu transformei de coordenadas retangulares, 0,03 mais J03 equivale a isso aqui com esse ângulo. Então, se eu fizer 1 sobre isso, eu vou achar essa admitância. Se eu fizer 1 sobre isso aqui, eu vou achar esse valor de admitância em coordenadas polares. Eu converto isso para coordenadas retangulares, chego nesses valores de admitância aqui. Maravilha. Agora, eu preciso montar
a minha matriz de admitância. E nós não vamos encontrar ali as equações das correntes desse barramento, porque é extremamente complicado fazer isso dessa forma. Nós vamos utilizar aquela regra. A regra diz o seguinte, olha, na diagonal principal, portanto aqui, ó, y1, y22, y33, em cada uma delas nós vamos somar as admitâncias de todos os elementos ligados diretamente a ela. Então, por exemplo, nessa barra 1 aqui, ó, a gente tem essa impedância aqui, cuja única parte real é esse valor aqui, ó, que a gente tem, que é esse aqui. A parte imaginária, a gente tem essa reatância aqui, mas essa admitância, né, que nós já convertemos isso em admitância. Na verdade, é susceptância. Nós temos essa susceptância aqui e essa susceptância aqui. Ou seja, nós temos essa, porque nós convertemos a reatância em susceptância, e aí nós temos essa aqui, da barra 1, mais essa correção do fator de potência aqui. Então, na hora que a gente somar essas partes complexas aqui, a gente chega nesse valor aqui. E é isso que nós vamos fazer para todas as barras, né? Na barra 2 também. Nós vamos somar todos os elementos que estão ligados diretamente à barra 2. E aí na barra 2, o que a gente tem? A gente tem... Professor, posso fazer uma pergunta? Não só pode, como deve. Vai lá. Por que você não somou esse outro capacitor aí que tá em paralelo com o indutor? Qual barra? Barra 1? Essa aqui? Essa aqui? Isso. Você tem um capacitor em paralelo com a parte real, que você somou com outro capacitor que está ligado mais abaixo a barra. Esse outro capacitor? Esse aqui? Esse aqui, ele não está ligado diretamente à barra 1, não. O que está ligado diretamente à barra 1 é isso aqui, ó. Esse valor de capacitor aqui, ó, ele está ligado à barra 2. A barra 2 está ligada. Do ponto de vista da barra 2, ó, a barra 2, ela está ligada essa impedância aqui, mais essa reatância aqui. Opa, tem esse pedaço aqui também, ó. Perdoe. A barra 2, diretamente ligada a ela, tem tudo isso. A barra 1, vou até trocar a cor aqui, ó. Ligado à barra 1, eu tenho diretamente a ela, eu tenho isso aqui, ó. Essa susceptância aqui, ó, ela está ligada na barra 2. Ela não está ligada diretamente à barra 1. De sorte que no barramento 3, olha, o que eu tenho ligado diretamente ao barramento 3? Isso aqui, ó. Essa susceptância aqui não está ligada ao barramento 3, essa susceptância não está, isso aqui não está. Então, eu consegui explicar, eu consegui sanar a sua dúvida, se é que eu entendi. Sim ou não? Não. Só porque porque no caso ali a linha ela tem a parte resistiva e a parte reativa, né? Por isso que ela está em série resistor com o indutor ali. Aqui, veja bem, no primeiro momento eu tinha entendido você perguntar o seguinte, olha, esse aqui está em paralelo com isso, por que você está somando? Eu entendi que a pergunta era essa. Na verdade, se a gente fosse olhar o levantamento, a equação matemática das correntes, essa corrente chega aqui, ó, ela ia dividir uma parte para cá, outra parte para cá. Isso aqui ia descer, ia dividir uma parte para cá. A gente teria que levar tudo isso em consideração na hora de criar um modelo matemático. Aí, na hora que a gente criasse um modelo matemático com essas equações, no fundo, na hora que a gente montasse a matriz de admitância, o que a gente ia encontrar na diagonal principal, é a soma de todos os elementos ligados diretamente a ela. E nas demais posições, são os elementos que interligam as barras com sinal trocado. Entendido? Sim ou não? Beleza, pode tocar aí, professor. Tá, beleza, tá tranquilo. Então tá. Então, se a gente fizer a soma aqui de tudo que está ligado diretamente a esse barramento 2 aqui, ó,
a gente vai ter que somar parte real aqui com parte real aqui. Portanto, ó, essa soma aqui, ó, essa soma aqui vai dar isso aqui. E mais as susceptâncias ligadas diretamente ao barramento 2, que é essa mais essa. Portanto, ó, não, eu ainda tenho, perdão, eu ainda tenho isso aqui mais isso aqui. Também está ligado diretamente ao barramento 1. Então, se a gente somar aqui, ó, isso mais isso e mais isso, a gente chega nesse valor aqui. E assim também para aquilo que está ligado diretamente ao barramento 3. De sorte que agora a gente consegue montar a nossa matriz de susceptância. Diagonal principal, aqui, ó. Eu tenho minha diagonal principal aqui. Aqui, parte real, parte imaginária. Aqui, parte real, parte imaginária. E as demais posições, as admitâncias entre os barramentos. Então, por exemplo, entre o barramento aqui, ó, 1 e 2, eu tenho essa admitância aqui, ó. Essa aqui, só que como ela não está na diagonal principal, a gente troca o sinal dela. Então fica menos 0,33, aqui é menos J, vira mais J, fica positivo. Observem vocês que o barramento 1, ele não se comunica com o barramento 3. Como ele não se comunica com o barramento 3, olha, esses valores que estão ligados diretamente a eles é zero. Olha, se o barramento 1 não está ligado no barramento 3, significa que o barramento 3 também não está ligado no barramento 1, que é a mesma coisa. Então, essa posição aqui também é zero. E é dessa forma que a gente encontra a matriz de admitância do nosso problema. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e separar parte real de parte imaginária. Então, com isso, eu tenho a minha matriz G, que é a condutância, e a minha matriz B, que é a susceptância. E eu vou precisar dessas duas matrizes para poder montar as equações desse barramento. Bom, beleza. Encontramos a nossa matriz de admitância, e a importância dela é para a gente encontrar as matrizes com parte real, que é G, e a parte imaginária, B. Agora, a gente vai para o passo seguinte, que é encontrar as equações de variações ali nos barramentos. Então, a gente tem aqui que o barramento 2 é meu barramento de referência, então eu vou precisar encontrar as equações, na verdade, ele é o último, na hora que eu achar as variáveis é nele que eu vou substituir. Mas agora, para montar as minhas equações, eu vou me valer dos demais barramentos. Eu vou me valer desse barramento aqui e desse barramento aqui. Como esse barramento é um barramento PV, eu só vou precisar encontrar nele a minha potência ativa. E ele é o barramento 3. Ora, então, o que eu vou fazer agora é explodir esse somatório aqui. Dessa forma. E a gente sabe fazer isso, nós vimos como é que faz. O meu K, ele vai ser 3, aonde tiver K na equação, e o meu M, ele vai variar de 1 até 3. Na hora que a gente fizer isso, a gente chega nessa equação aqui. Maravilha! Mas tem alguns detalhes aqui, ó. O que acontece? O meu barramento 1, o meu barramento 3, na verdade, que é a mesma coisa, não se comunica com o barramento 1. Se ele não se comunica, ora, isso aqui vai ser 0 e isso aqui vai ser 0. Aqui, ó. 0 e 0. Significa que isso aqui se anula. Então, eu não tenho esse termo no meu resultado final. E tem um outro detalhe. Eu tenho aqui que o meu ângulo nessa parcela aqui é θ33. E nós fizemos uma simplificação. θKm, na verdade, é θk menos θm. Portanto, o meu θ33 é θ3 menos θ3, que é igual a 0. Ora, seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. Portanto, essa parcela aqui vira só isso aqui, ó.
G3, V3 vezes G3 vezes 1, é isso aqui. E na hora que eu multiplicar isso aqui por 0, dá 0. Então, primeiro eu me preocupei em encontrar a equação. Depois eu substituí os valores. Na verdade, ainda não substituí os valores. Eu só anulei aquilo que não faz parte da comunicação entre os barramentos. E aquilo que é ângulo igual, eu simplifiquei. Eu ainda não substituí valores. Eu vou precisar fazer isso. Quais são os valores? Olha, eu tenho aqui o B, que está nessa matriz. Tem aqui o G, que está nessa matriz. Eu vou precisar substituir. Além disso, eu tenho aqui meu ângulo θ2, que é um ângulo dado. Tem as tensões V3, que são tensões dadas. A tensão V2 é uma tensão dada. Eu tenho aqui a minha potência especificada, que nada mais é do que a potência líquida no barramento, que também foi dada. Então, tudo isso eu vou substituir depois. Por enquanto, eu só estou preocupado em criar o modelo matemático para o meu problema, que é esse aqui. Bom, achamos aqui para a barra 3, vamos fazer para as demais barras. Ora, conforme nós vimos, olha só, a barra 2 é a referência, então o meu modelamento matemático tem que vir da barra 1 e da barra 3. Da barra 1 só tem P. Perdão, da barra 3 só tem P, porque ela é do tipo PV. Agora, o barramento 1, ele é do tipo PQ, então eu tenho uma equação para P e uma equação para Q. A gente sabe, nós já deduzimos essas equações, que é a 28 e a 29. Então, agora eu vou simplesmente explodir esse somatório aqui. Aqui ele está na forma condensada, eu vou passá-lo para a forma de somatório mesmo, de parcelas. E como é que eu faço? Ora, o meu barramento é 1, então o meu K aqui é 1. Aonde tiver K na equação aqui vai ser 1. E o meu M? O meu M vai variar de 1 até 3. Então, quando eu fizer isso, eu chego nessa equação aqui. Agora, nós já vimos que o barramento 1 e 3, eles não se comunicam. Se eles não se comunicam, ó, esse G é 0, esse B é 0, portanto, essas... Oh, perdão, eu estou cortando no lugar errado, né? Não é essa parcela. É essa parcela aqui, ó. Essa aqui, ó. Esse valor é 0, esse valor é 0. Portanto, isso aqui, ó, sai do meu somatório. E veja bem, a gente tem θ1, 1. θ1, 1 nada mais é, do meu θkm, né? 1, 1 nada mais é do que θ1 menos θ1, que é igual a 0. Quando eu fizer isso igual a 0, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Então, essa primeira parcela aqui, ela fica simplificada, fica menos V1, que multiplica V1, G11. A gente chega nisso aqui. Aliás, esse V1, eu ainda não multipliquei ele ainda não. Então, vamos pegar só, fica só V1 que multiplica G11. Então, a minha equação ela já dá uma reduzida. Agora, eu preciso achar isso para a equação 29 aqui, a minha potência reativa. Eu sigo o mesmo passo, faço as operações, as mesmas substituições, chego nessa equação aqui. Ó. De sorte que agora eu tenho as minhas 3 equações. Beleza. Então agora, se antes eu tinha feito isso aqui, ó, eu tinha 2 valores de θ, eu uni isso, chamei de θkm, agora eu tenho que fazer o inverso. Eu tenho que voltar ao que era antes. Então aqui, ó, eu tenho θ1, 2. Então isso vira θ1 menos θ2. Aqui eu tenho θ3, 2. Então isso vira θ3 menos θ2. Aqui, seno, θ1 menos θ2. Joia. Então, agora, eu tenho esse conjunto de equações. O que eu vou fazer agora é substituir os valores que eu tenho. E veja bem, o θ2 ele foi dado. É a minha barra de referência. O ângulo ele é 0, portanto, θ2 é igual a 0. Então, eu já consigo trazer mais uma simplificação das minhas equações. E aí eu fico com o meu valor final de equações. E aí, o que eu tenho de variável aqui? Aquilo que não foi dado. Ó, não foi dado V1, não foi dado aqui o θ1, aqui, ó, θ1 também não foi dado, tá aqui. E não foi dado também o θ2.
Deixa eu ver aqui. Não foi dado. O θ3 também não foi dado. O θ3 aqui também não foi dado. Então, são as minhas variáveis. Então, isso aqui, ó. θ1, θ3 e V1 são as minhas variáveis. Os demais valores, todos eles foram dados. Então, o que eu faço agora é substituir valores na equação. Então, olha aqui, ó. Vou pegar a minha potência 1. A minha potência especificada no barramento 1, ele foi dado. Aqui, ó, é menos 0,15. Aparece aqui, ó. V1 é variável. Então, tá aqui. V1 e V1. Mas isso aqui não. G11 é esse valor aqui, ó. Perdão. G1 é só o primeiro. Acabei pegando 2. Né? G11 é esse valor aqui. Ó. Foi ele que foi substituído aqui. E assim sucessivamente. Eu faço isso com todos os elementos da minha equação. Então, quando eu fizer isso, eu já passo a ter esses valores aqui nas minhas equações, já com valores substituídos. Então, são essas equações que eu vou trabalhar agora, né? Claro que eu posso dar mais uma ajeitada nessa equação, se eu quiser, né? Posso fazer essa multiplicação aqui, V1 por V1, enfim, posso multiplicar 1 por isso aqui, para desaparecer com esse 1. Não dá para dar mais uma simplificada nessa equação, mas eu preferi deixá-la assim. Agora, o que eu tenho que fazer? Montar a minha matriz jacobiana, porque é a minha matriz jacobiana que eu vou... eu preciso da derivada dessa matriz jacobiana. Então, como é que eu monto a derivada? A derivada é essa parcela aqui. Aqui eu coloquei em função de f, mas na verdade é em função de j, porque não tem só uma equação, né? Eu tenho uma matriz com equações. Então, onde tem f aqui, leiam, por favor, j, ficou errado aqui. Então, veja bem, como é que eu vou fazer isso? Isso aqui existe uma ordem. Primeiro, eu coloco potência ativa na minha primeira linha. E aí, eu coloco todas as potências ativas em ordem crescente. Então, eu tenho potência ativa 1 e potência ativa 3. Então, a minha primeira linha é da potência ativa 1, minha segunda linha é da potência ativa 3. Se eu tivesse, por exemplo, potência ativa 7, entraria depois. Se eu tivesse potência ativa 2, entraria aqui, ó, depois da 1. Então, eu preciso colocar tudo que é potência ativa primeiro em ordem crescente. Depois, eu coloco tudo que é potência reativa na minha matriz jacobiana, também em ordem crescente. Eu só tenho aqui 1. E agora eu vou fazer as derivações. As derivações vão ser agora, cada coluna será segundo uma variável. E aí, também, eu preciso obedecer a ordem crescente. Primeiro eu começo com ângulo, depois passo para tensão. O ângulo de forma crescente, tensões de forma crescente. Então, a minha primeira coluna, perdão, vai ser isso aqui, derivado em relação a θ1. Depois, isso aqui, derivado em relação a θ3. E a minha terceira coluna vai ser isso aqui, derivado em relação a V1. E eu faço isso para cada uma das minhas linhas, de sorte que eu chego na minha matriz jacobiana, que é essa aqui. E aqui os senhores, lembrando que aqui aparece um sinal negativo, esse sinal negativo tem a ver com esse sinal negativo aqui do método de Newton-Raphson. Por isso que foi colocado aqui. Foi colocado esse sinal negativo aqui. Bom, então a gente já sabe calcular esses elementos. O elemento aqui, isso aqui não é a posição da matriz, tá? Esse H quer dizer que é a potência 1 em relação a θ1. Da mesma forma que esse M aqui, ó, ele é potência reativa 1 em relação a θ3. Então, essa numeração aqui não se refere à linha e coluna, e sim o elemento em relação à sua derivada. Então, agora a gente consegue calcular, a gente consegue fazer a derivada de cada um desses elementos, que a gente já sabe o que a gente precisa derivar e em relação a quê. Então, vamos calcular todos esses, esse H11, H13 e assim sucessivamente.
Então, nós temos a nossa equação aqui. E agora nós vamos derivar, vamos achar o H11, que é essa posição, que é esse cara aqui, que é esse cara aqui. Então, eu vou derivar o meu ΔP1 em relação a θ1. Observem vocês que eu tenho θ1 na equação. Então, eu preciso fazer essa derivada. Ora, eu tenho aqui um somatório. Então, a derivada de uma soma significa que são as somas das derivadas. Isso aqui é uma constante. Derivada de uma constante é zero. Esse V1 está multiplicando aqui, aqui e aqui. Quando multiplicar V1 com esse V1, vai dar V1 ao quadrado, que está multiplicando uma constante, ou seja, não tem θ1 nele, portanto, isso aqui também desaparece. Agora, aqui não, ó. Menos V1. Aqui eu vou multiplicar só o que está aqui dentro. Vou manter esse menos V1 do lado de fora, e vou multiplicar só o que está... Vou fazer a derivada do que está aqui dentro. A derivada de cosseno é menos seno. Então, menos vezes menos dá mais. E a derivada de seno é cosseno. Então, está aqui a minha derivada. Agora, o que eu vou fazer é pegar esse menos V1, multiplicar aqui, e depois multiplicar ele aqui. Então, menos V1 vezes 0,33 dá isso aqui. Menos V1 vezes mais isso aqui dá menos isso aqui. Então, cheguei na minha derivada. A minha derivada H11 está pronta. Agora, eu preciso H13. Ó, H13. H13, ele nada mais é do que essa derivada aqui, ó, da minha potência 1 em relação a θ3. Ó, não tem θ3 na minha equação. Se não tem θ3 na minha equação, significa que a derivada é zero. Isso vale também para essa posição aqui, ó. Na minha potência, nessa posição aqui, ó, é a minha potência 3, que é essa aqui, derivada em relação a θ1. Ora, nessa equação aqui não tem θ1. Se não tem θ1, ela é igual a zero. Agora, o H33 não. O H33, que é essa posição aqui, ó, ela é a minha potência 3 em relação a θ3. Ora, eu tenho θ3 aqui, nessa potência 3. Se eu efetuar essa derivada, eu vou chegar nisso aqui. Ó. Lembrando que a derivada de cosseno é menos seno, e a derivada de seno é cosseno. Quando eu fizer todas essas multiplicações aí, eu chego nesse resultado. Então, agora eu tenho toda essa parcela aqui já derivada para a minha matriz. Eu preciso agora fazer essa parcela, essa e essa. E segue o mesmo conceito. Então, eu vou passar direto aqui, depois vocês só conferem esses cálculos. Então, vou fazer os mesmos cálculos para N11, que é P1 em relação a V1. Eu tenho V1 na equação. O N3, portanto, eu consigo fazer essa derivada, e aí, depois que eu fizer a derivada e fizer os ajeitamentos matemáticos, eu chego nesse valor. E aqui eu tenho o N31. O N31 é a potência 3 em relação a V1. Se a gente pegar aqui, ó, essa potência 3, não tem V1 nela. Então, a derivada dela é zero. Fazendo agora para M. M, essa aqui, ó, é a potência reativa 1 em relação a θ1. Ora, ela tem θ1. Então, na hora que eu fizer essa derivada, eu chego nesses valores aqui. Na hora que eu fizer esse ajeitamento matemático, essas devidas multiplicações, eu chego nesse valor aqui. Agora, o meu M13. Meu M13 é Q1 em relação a θ3. Q1 não tem θ3, então a derivada dele é zero. Aqui. Agora a gente vai para o último elemento, que é o L11. O L11 é Q1 em relação a V1. Ora, Q1 tem V1. Então, na hora que eu fizer as derivadas, eu chego nesse valor aqui. Na hora que eu fizer o ajeitamento matemático, ou seja, as devidas multiplicações, eu chego nesse resultado aqui. De sorte que agora eu tenho todas as derivadas. Olha que maravilha. Eu já consigo montar a minha matriz jacobiana para poder iniciar o método de Newton-Raphson. E o método de Newton-Raphson, ele inicia com um chute. Eu tenho um chute inicial. Esse chute inicial é exatamente o chute
de θ1, valor de θ1, valor de V1 nele também, e valor de θ3. Eu faço esses 3 chutes. E aí, veja bem, quais são os melhores valores para a gente chutar? Esse troço tem PU, né? PU, essa tensão ela vai variar entre 0 e 1. Então, eu chuto que essa tensão é 1. E o ângulo? O ângulo também vai variar entre 0 e 1. Então, eu chuto que esses ângulos são 0. Então, esses são chutes bem razoáveis de se fazer para a gente poder partir para as interações. Então, na hora que eu substituir aqui, ó, V1, θ1 e θ3 nessas equações, eu encontro valores, eu encontro números. Então, está aqui, ó. Como é que é um método de Newton-Raphson? Eu começo com a minha interação zero. A minha interação zero é o chute. Então, aqui, ó, meus ângulos eu estou chutando como 0 e a minha tensão eu estou chutando como 1. Vou substituir esses valores aqui, ó, nas minhas equações de variação de potência. Beleza. Feito isso, eu encontro a minha matriz jacobiana, que são aqueles H's, os N's e os M's. Encontrado isso aqui, o que eu faço? Eu calculo a inversa. E veja bem que aquela matriz jacobiana, ela é a matriz da derivada. Aqui tem um erro. Ó. Isso aqui tem que estar a derivada aqui e tem que ter uma derivada aqui. Depois vocês consertem. Por quê? Porque eu já fiz a derivação para montar a matriz, para achar lá os H's, os M's, os N's e os L's. Então, o que eu tenho lá são valores derivados. Na hora que eu substituir isso aqui, a minha matriz vai ser a matriz de derivada. Mas observem vocês que esse F, na verdade, ele é o J. Esse aqui também ficou errado. É o J com a derivada. Né? E aqui, a gente não faz divisão, né, em cálculo matricial. O que a gente faz é inverter para poder multiplicar. Eu inverto e multiplico pela minha função. Quem que é a minha função? É a minha matriz aqui, ó, com os valores. São esses valores que estão aqui, ó, meu f de x. Bom, enfim. Então, vamos lá. Primeira providência, substituir esse chute naqueles H's, M's, L lá, para poder achar essa matriz das derivadas. Então, tá aqui. Primeiramente, nas variações. Vou substituir θ1, θ3 e V1 no cálculo das minhas variações. E aí, quando eu fizer isso, eu vou achar menos 0,15, 0,20 e 0,12. São esses valores que eu vou levar aqui para minha matriz Newton-Raphson. São esses valores aqui. Beleza, vou substituir agora esses mesmos valores lá nos cálculos dos meus elementos da matriz jacobiana. Na hora que eu substituir aí θ1, θ3 e V1 em cada uma dessas derivadas aqui, eu vou chegar nesses valores aqui em amarelo. São esses valores em amarelo que eu vou trazer aqui para minha matriz. Agora, veja bem, eu vou efetuar esse cálculo aqui, ó. Aqui eu coloquei o valor correto, só que aqui é uma derivada e aqui é J. Cheio de erro aqui. Enfim, perdão, isso aqui eu tenho que multiplicar a minha matriz J de derivada, que é essa aqui, pelo meu F, a minha variável, que é essa aqui. Bom, então, primeira providência, pegar a minha matriz J, multiplicar ela, invertê-la, tá aqui, e multiplicá-la por menos 1, para que eu consiga fazer essa multiplicação aqui. Então, na hora que eu fizer isso, pegar essa matriz aqui, invertê-la e multiplicá-la por menos 1, a gente chega nesse resultado aqui. E aí, o que nós vamos fazer? Isso aqui, ó. Nós já temos essa parcela aqui, ó. E agora, o que nós vamos... perdão. Agora, perdão, não tem essa parcela ainda não. O que eu tenho é só essa parcela aqui, ó. Incluindo o sinal. Eu tenho tudo isso aqui. Agora, o que eu preciso é multiplicar por isso aqui, ó. Essa função é exatamente isso aqui. Então, eu vou multiplicar esta linha por esta coluna, para achar este valor aqui. Aí sim, eu tenho essa parcela aqui. Aí eu multiplico esta linha por esta coluna, para achar este valor aqui. E multiplico esta linha
por esta coluna para achar este valor aqui. Então, agora, de fato, essa coluna aqui é essa parcela aqui. Agora, o que eu tenho que fazer para achar o meu novo x? Eu comecei chutando valores. O que eu tenho que fazer para achar o meu valor atual? É somar esses valores que eu encontrei no valor anterior. Qual que é o valor anterior? Esse 0, 0 e esse 1 aqui. Então, na hora que eu fizer essa soma, eu chego nesses novos valores aqui de variáveis, né? Meu chute inicial era esse. Após a primeira interação, eu cheguei nesses valores aqui. Agora eu vou repetir todo o processo, senhores. Eu vou fazer isso, eu não sei se eu escrevi aqui, mas eu quero um erro na quinta casa decimal. Eu quero um erro que seja menor que 0,00001. Ou seja, o erro tem que estar na quinta casa. Aqui tem que ser nessa quinta. Na hora que isso acontecer, significa que eu paro de fazer interações. Eu devo ter especificado isso em algum lugar aqui desse meu slide. Se eu não especifiquei, vocês acrescentam aí. Que a interação ela deve ocorrer quando o erro aparecer na quinta casa decimal. Bom, senhores, agora eu vou repetir todo o processo, mas não com essas variáveis, e sim com essas. Então, eu vou substituir lá nas minhas equações de delta potência, esses valores aqui, para achar novos valores. Depois eu vou substituir esses valores aqui nas minhas matrizes, lá nos meus H's, M's, L's da vida, para achar a minha matriz jacobiana. Então, na hora que eu fizer isso, substituir os novos valores nas minhas variações de potência, eu acho esses valores que estão aqui em marrom. E na hora que eu substituir lá nos meus H's e N's da vida, esses valores que eu acabei de encontrar, eu vou achar esses valores aqui em amarelo. Na hora que eu levar esses dois valores para a minha matriz, eu tenho isso aqui. Eu trouxe esses valores e esses valores para cá. Essa matriz aqui é a inversa dela com sinal trocado. Na hora que eu fizer isso, eu acho esse valor aqui. E aí, veja bem, eu preciso achar esses valores aqui. Ó. Esse valor aqui nada mais é do que essa linha, esta linha, por esta coluna, eu acho este valor aqui. Esta linha, por esta coluna, eu acho este valor aqui. E esta linha, por esta coluna, eu acho este valor aqui. Então, esta coluna aqui, nada mais é do que esta parcela aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Somar esse resultado aqui no meu resultado anterior. Na hora que eu fizer essa soma, olha o que eu vou achar. Eu vou achar esse valor de x aqui. Variáveis, né? Aí o que eu faço? Substituo na minha equação de variação de potência. Na hora que eu fizer isso, observem vocês que vai aparecer valor na quinta, na sexta e na 10ª casa. Ou seja, eu alcancei o meu erro. Meu erro tinha que ser na quinta casa. Meu erro tinha que ser menor do que 0,00001. Observem vocês que apareceu esse na sexta, esse na quinta, como era esperado, e esse na 10ª. Significa que eu não preciso mais fazer interações. Significa que esses valores aqui são os meus valores procurados, esses aqui. Deixa eu marcá-los aqui. Esses valores aqui são as minhas variáveis encontradas. Ou seja, meu θ1, meu θ3 e meu V1. Eu terminei o método de Newton-Raphson, mas eu ainda não terminei o meu problema. Eu simplesmente encontrei as raízes do meu problema. Eu encontrei as minhas variáveis. Agora, eu preciso substituir isso nas minhas equações para achar as potências lá nas minhas barras. Então, é o que eu vou fazer. A gente tem aqui, ó, as equações 28 e 29. Na hora que eu explodir essas equações aqui, na hora que eu fizer esse somatório, ou seja, eu vou encontrar o meu P2 e o meu Q2 e o meu Q3. Aqui são eles explodidos. Agora, veja bem,
eu tenho aqui todos esses valores. Ó. Eu tenho valor de G, eu tenho valor de B. O θ2, ele é 0. Foi dado V2, V2 é 1. Foi dado aqui o V3 também é 1. Tem aqui o meu V3. Foi dado também o meu V2 ele é 1. Tá ele aqui. E eu encontrei as minhas variáveis. As minhas variáveis são θ1, θ3 e V1. Ou seja, vou substituir tudo isso nas minhas equações. Na hora que eu fizer isso, eu encontro esses valores aqui de potência. Ou seja, aquilo que estava faltando para eu fazer o balanceamento de potências na minha linha. A minha linha 2 era a linha de referência. Portanto, olha, eu precisei encontrar nela o meu P, na linha 2, e o meu Q, potência ativa e potência reativa, na minha linha 2. E eu precisei encontrar a minha potência reativa no barramento 3. Quando eu fizer isso, eu tenho, então, as minhas potências fechadas, suprindo ali toda a demanda desses 3 barramentos que eu modelei. E aí, então, senhores, eu chego ao final do meu problema. Observem vocês que foi facinho, facinho, facinho. Bem, eu vou parar essa gravação aqui, porque ela já está extensa, e aí eu vou abrir para perguntas e os comentários finais aqui também. Então, vamos parar a gravação.